rapaziada, bora para mais um Preto com Verde dessa semana, cheia de jogos dos dias 12 até o dia 17 de setembro. Inicialmente pedimos a todos que, por gentileza, que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem, para que a gente possa levar o maior número de pessoas possíveis. Tivemos um final de semana excelente, o início do sábado foi tudo errado, dava indícios de que seria um final de semana horroroso mais uma vez, mas finalizamos com um domingo espetacular, fechando em 4,97% acima da banca. Um resultado muito bom para um final de semana cheio de jogos. A gente acabou colocando bastante valor da nossa banca, mas saímos com um excelente resultado. Uma galera fez múltipla com os jogos do domingo também cedo e todos os bateram. Fomos ter o primeiro head às 11 da manhã no Breda Blick, um dos penúltimos jogos do final de semana. Então, resultado excelente, como vocês podem ver aqui na imagem. Vamos falar um pouquinho também sobre aqueles jogos que eu avisei para vocês não apostarem, né? Os times que estão envolvidos na Champions League. Eu poderia citar um, dois, três, quatro exemplos de times que fracassaram aí ou que foram bem abaixo do esperado. As únicas zebras que não tiveram foram no Campeonato Espanhol. O Real Madrid venceu, o Barcelona venceu também. Bora para o nosso destaque positivo do final de semana. É o primeiro Faru, como eu disse, um time que eu venho acompanhando há algum tempo da Romênia. Odd 1,80 para a vitória, acabou batendo 1,55 na hora do jogo, a vitória do Faru, e ele ganhou fácil por 3-0. E o outro destaque positivo também que a gente vai falar aqui é o ambos marcam do Sandvikings e do Pitea. 1,70 bateu fácil no primeiro tempo. Bateu os 20 do primeiro tempo e o Pitea ainda ganhou uma odd de 9,75 pré-jogo, ganhou do vice-líder Sandvikings. Dois destaques negativos, vamos voltar para o sábado, como eu disse. O primeiro, o Yokohama, não conseguiu fazer 2 gols no Fukuoka, perdeu grandes chances, como vocês podem ver aí no gráfico de pressão. E o segundo, um jogo bem esperado, que era o Etienne e o Bordeaux. O Bordeaux acabou fazendo 2-1 aos 93, mas o VAR anulou o gol. Teve grandes chances perdidas o Bordeaux também durante a partida. Poderia ter saído facilmente tanto 3-0 quanto 2-1. Beleza? Bora para a semana então agora. Cheio de jogos da Champions League. Vamos começar primeiramente com um jogo amanhã, dia 13, 1h45, Sporting e Tottenham. Eu acabei escolhendo nesse jogo cartões. Eu vou em ambos os times tomam 2 cartões a 1,75. Essa odd está na Betano. O Sporting, um time que bate bastante, o Tottenham também. Duas escolas aí. E o nosso apitador é bom também de cartão. Então eu vou que ambos os times vão tomar 2 cartões. Os dois times ganharam na primeira rodada, então vão brigar aí bastante para já começar a abrir uma certa gordura na Champions League. Agora a gente vai para um campeonato que a gente costuma apostar há algum tempo também, mas estava de fora das dicas, esperando passar as primeiras rodadas. Vamos para a Championship, segunda divisão da Inglaterra, teve a rodada toda adiada por causa da rainha, né, da morte da rainha. Agora a gente vai na rodada 10, Swansea contra Sheffield United. Eu escolhi o empate anula do Sheffield United a 1,60, porque o Sheffield é o líder e o Swansea é o 19º colocado. Na forma recente, o Swansea é o 17º. O Sheffield vem de 4 vitórias e um empate, e o Swansea vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Então, o empate anula do Sheffield United a 1,60 na Betano também tem bastante valor. E a League One, né? O Dani, o meu irmão, gosta muito da League One, League Two e da National da Inglaterra, que são a terceira, a quarta e a quinta divisão, respectivamente. Sai bastante gol. Eu escolhi o jogo das 13h45, Ipswich contra o Bristol Rovers. 2 gols do Ipswich a 1,57 na Betano. O Bristol Rovers, nos últimos 5 jogos, ele tomou 9 gols e o Ipswich fez 11. Em casa, o Ipswich tem 3 jogos e 6 gols marcados, e fora, o Bristol tem 3 jogos e 6 gols sofridos, então deve bater tranquilamente os 2 gols do Ipswich a 1,57. Os últimos jogos do Ipswich foram um 2-2, um 2-0, um 3-0 e um 1-0. O Bristol empatou em 2-2, 1-1, 3-1 e 3-0. Então, em casa, o Ipswich deve fazer pelo menos 2 gols. Voltando para a Liga dos Campeões, 4 horas da tarde, o jogo mais aguardado da rodada, o 8-2, Bayern e Barcelona, Lewandowski voltando à Alemanha.
Agora, pelas cores do Barcelona, eu criei uma aposta que ambos os times marcam e ambos os times tomam pelo menos um cartão a 1,65 na Betano. Eu acho que não vai ser um jogo tão simples assim, acho que vai ser um jogo bem intenso. O nosso juiz holandês gosta também de um cartão. A tendência é que seja uma correria absurda e que tenham muitas faltas para parar o jogo, então ambos marcam. Eu acho que o Barcelona deve tomar um golzinho aí, toma de todo mundo. Ainda não acertou bem essa defesa, o Xavi. E o cartão também deve vir tranquilamente para ambas as equipes. Então eu montei esta. Assim como eu montei do próximo jogo da Champions League também, Liverpool e Ajax. O Ajax socou o Rangers em casa 4-0 e o Liverpool passou vergonha 4-1 contra o Napoli. Então eu escolhi 2 gols e meio na partida, ou seja, 3 gols ou mais, e um cartão para o Liverpool. A fase não está boa, o Liverpool jogando em casa deve pressionar, deve atacar, deixando espaços para o Ajax nos seus contra-ataques saírem e tomar um cartão. O time está muito estranho do Liverpool. Mesmo que o Liverpool ainda acabe socando uns 3-4-0 no Ajax, o que eu acho bem difícil, esse cartão do Liverpool deve vir. A grande chance é de um 2-1 para um dos lados, 2-2. É um jogo para bastante gols, como a odd do over já está mostrando. E na Inglaterra, o penúltimo jogo de terça-feira, Preston contra Burnley. O Burnley é franco favorito, é o quinto colocado contra o 10º. Em casa, o Preston não é um dos melhores, tem 3 empates e uma derrota. E o Burnley fora é o segundo melhor visitante, tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Então eu fui em que o Burnley não perde o jogo, empate ou vitória do Burnley, e que ambas as equipes recebem um cartão. É um campeonato muito faltoso. A Championship tem uma média excelente de cartões. Essa odd está 1,80 na Betano. Último jogo de amanhã, MLS. Vamos ter rodada na MLS na terça e na quarta. Inter Miami contra Columbus Crew. Eu escolhi ambos marcam. Essa odd está pagando 1,70. O Columbus Crew fora de casa, 2-2, 2-2, 1-1, 2-2 e 2-2. É inacreditável isso aqui. O último jogo entre eles em fevereiro desse ano, 1-1. Inter Miami em casa, 2-1, 3-2, 4-4 e 3-2. Bateu ambos em todos os jogos do Inter em casa e todos os jogos do Columbus Crew fora. 1,70 essa odd, não poderia deixar passar. Passando para quarta-feira, de manhã, 8h30 na China. Esse time eu venho acompanhando bastante. Os nomes aqui vai ser difícil, que é o Meizu Haka contra o Zhejiang Professional. Eu ia de ambos marcam neste jogo, mas quando eu olhei a odd da Betano, daquele mercado especial de ambos ou over a 1,65, eu achei excelente. É o quinto contra o sexto colocado e na forma recente é o terceiro contra o quinto. Duas equipes de muitos gols. O Zhejiang profissional, esse vem de um 2-2, 1-1, 1-1, 2-0 e 1-1 fora de casa. E o Haka vem de 6-0, 4-2, 2-1, 2-1 e 2-1. Então, grande chance de ambos marcam. O ambos marcam nesse jogo está mais de 1,80. Eu achei excelente este ambos ou over a 1,65. Passando para a Liga dos Campeões, 4 da tarde, Rangers contra Napoli. Criei uma aposta, 2 gols na partida e 4 cartões. O Rangers costuma bater bastante, o Napoli bate mais ainda. E acredito que deve vir gols, porque o Napoli é uma equipe que joga para cima, tocou 4 no Liverpool, e o Rangers precisa apagar a vergonha de tomar 4-0 do Ajax na Holanda. Então deve sair os cartões, porque o nosso querido árbitro espanhol Larroz também tem uma média muito boa de cartões. E a equipe italiana bate bastante. 1,78 na Betano, 2 gols na partida e 4 cartões. E agora a pegadinha da rodada. Né? O Benzema é tudo isso? É tudo isso. Mas o Real Madrid vencer o Leipzig está 1,57. E o Real Madrid vencer com 2 gols, ou seja, 2-0 no mínimo do Real Madrid, está 1,80 contra o Leipzig. No Santiago Bernabéu. Para mim não faz sentido. Essa odd Real Madrid é amplamente superior, mesmo com o Rodrigo no ataque. Vai ganhar com certeza do Leipzig, que tomou 4 do Frankfurt neste final de semana, já poupando, pensando no jogo contra o Real Madrid. Mas eu fui em Real Madrid vence e mais de 1,5 gols na partida, 2-0 para o Real Madrid em diante, já nos dá o green. 2 jogos para a gente acabar
Na MLS à noite, o primeiro não é tão à noite, é às 7, Orlando City Atlanta United, ambos marcam 1,57. Orlando em casa 3-0, 3-2, 2-1, 3-0 e 5-1. E o Atlanta fora 2-1, 4-1, 2-2, 2-2 e 0-0 contra o Chicago Fire, que é um retranqueiro brabo. O último jogo entre eles, em julho, ou seja, há 2 meses atrás, 1-1 na casa do Atlanta. Então eu vejo com bastante valor essa odd. 1,57 tinha que estar 1,44 essa odd. 1,50 no máximo. E às 10h15 a tropa da árvore. Sem muita explicação. Austin em casa contra o Real Salt Lake. Over 2,5 a 1,62. Estão pedindo para tomar de novo. O Austin em casa 2-1, 4-1, 4-3, 3-3, 4-3. Salt Lake fora 2-0, 1-1, 2-1, 2-2 e 2-1. Último jogo entre eles. 2-1 em maio deste ano. O Austin deve ganhar essa partida e mais de 1,5 gols, porque a equipe que está em vice colocado, 9 pontos atrás do Los Angeles, precisa pontuar em casa e é um dos melhores mandantes, aí o sétimo melhor mandante, e o Salt Lake é o oitavo melhor visitante. Chance de ambos de over, com certeza, na tropa da árvore. 4 jogos na quinta-feira. Quinta-feira não é sempre um bom dia para a gente apostar, que é dia de Red League. Eu escolhi o primeiro jogo 1,45 na Europa League, Karabag e Nantes. O Nantes é uma das equipes que eu venho acompanhando no campeonato francês por causa dos cartões, que a gente tem apostado bastante, e está uma equipe muito ambos marcam. Então eu escolhi o mercado especial da Betano, que é ambos ou over a 1,57. O Karabag no primeiro jogo perdeu para o Freiburg, na Alemanha, por 2-1, mas na fase classificatória também perdeu de 2-1 para o Pilsen. Em casa acabou sempre fazendo os seus golzinhos, e o Nantes fora vem de um 3-2, 1-1, 2-1, 0-0 e 4-0 a Superliga contra o Paris Saint-Germain. Então, ambos ou over a 1,57. Quem não tem, né, quem não tem na Betano esse mercado especial, pode apostar em over 2 asiático na sua casa em que você aposta. Depois, Conference League, Zalgiris, 1,45 Zalgiris contra Basel, também o mesmo mercado, ambos ou over a 1,62 na Betano. O Basel vem de um 5-1, 3-1, 2-1, 4-2 e ganhou de 2-0 do CSKA Sofia. E os Zalgiris vem em casa de um 2-1, 3-3, 3-1, 1-1 e 2-1, sempre fazendo muitos gols em casa. Eu vejo com valor certeza que vai bater ambos marcam neste jogo aqui por causa das equipes. Para finalizar, 2 times bem conhecidos. Primeiro, o Bodão da Massa. Bodo em casa é uma máquina, pressiona, vai para cima contra o Zurich, que perdeu do Arsenal. O Bodo empatou em 1-1 com o PSV. 2 gols do Bodo e 1 gol na partida no primeiro tempo. Eu criei essa aposta também. Deu 1,78. Tá? Então o Bodo em casa deve amassar o Zurich, pressionar bastante, que acabou tomando muitos gols o Zurich, especialmente no campeonato suíço, ele vem tomando muitos gols e tomou 2 do Arsenal, sendo um deles no primeiro tempo. E o último jogo, o time do JJ, né, o seu Jorge Jesus, Fenerbahçe visitando o Rennes, também na França, outro time que eu acompanho por causa da questão dos cartões na Liga Francesa. Eu vou de ambos marcam seco nesse jogo a 1,80 na Bet365. Ambos marcam do Fenerbahçe, tem batido quase sempre, bateu contra o Dinamo de Kiev em casa, acabou tomando gol, e tomou do Áustria Viena também no jogo da classificatória. E o Rennes em casa vem fazendo muitos gols e vem tomando bastante gols também. Tomou do Brest, tomou do Lens, tomou do Troyes e tomou até do AEK Larnaca na própria Liga Europa na primeira rodada. Então, ambos marcam a 1,80 na Bet365 seco. Beleza, pessoal? Obrigado por ter ficado até aqui. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Muito obrigado. Que tenhamos todos uma semana cheia de greens e muito dinheiro no bolso. Grande abraço.